Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cashback BR. E nesse vídeo, em continuação aos vídeos que a gente vem fazendo em relação à valuation, eu vou mostrar como que eu faço análise de fundos imobiliários, como que eu defino um preço justo para mim para um fundo imobiliário, tá? Lembrando que nada do que eu tô falando aqui é recomendação de compra, de venda, pelo amor de Deus, gente, não tira recomendação de investimento por vídeo de YouTube. Estudem, busquem conhecimento a respeito e, enfim, vão mais a fundo. E não culpem ninguém se as coisas derem errado para você, tá bom? Beleza, continuando aqui então. Vamos para a planilhinha aqui de novo? Tá? Quando a gente fez análises aqui de ações basicamente comuns, eu mostrei também agora no vídeo passado a questão de ações de bancos. Eu vou deixar um card aqui em cima mostrando para vocês como é que eu faço esse tipo de filtro para definir um preço justo para os dois. A gente tem aqui no caso fundo imobiliário. E fundo imobiliário, gente, em comparação com empresas ou até mesmo estoque lá fora, é muito mais simples de analisar, tá? Por quê? Porque fundo imobiliário, diferentemente de empresas, o fundo imobiliário é literalmente obrigado a distribuir, não mensalmente, mas semestralmente, 95% dos seus lucros, tá? Empresas têm payouts diferentes, políticas de dividendos diferentes, tem empresa que nem paga dividendos. O fundo imobiliário é obrigado a distribuir esses rendimentos, os lucros que ele obtém, tá? Então não tem muito... é muito mais complicado, por exemplo, você analisar uma empresa do que um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele vai ter lá o que ele receber de aluguel, o que ele receber de entrada, 95% disso ele vai distribuir, tá? Então dá para você ter uma previsibilidade maior e por conta disso também os fundos imobiliários tendem a ser menos voláteis do que as ações, por exemplo, tá? Não confunda o fundo imobiliário com REIT, tá? Lá fora você tem REITs, que é o que eles chamam de primos do fundo imobiliário, a maioria das pessoas fala, mas não, eles são empresas diferentes, eles podem se alavancar, podem emitir dívida, enfim, é bem diferente de fundo imobiliário. Tem fundos imobiliários basicamente de papel, você tem fundo imobiliário ali de tijolo, você tem fundo de fundos, basicamente, e talvez você tenha algum outro tipo, mas eu acho que os que eu mais invisto são fundo de papel, tijolo e fundo de fundos. Eu não sei se existe algum outro tipo de fundo imobiliário. Deixa aqui nos comentários se você acha que se você conhece mais algum tipo de fundo imobiliário além desses três. Então, para a telinha para ficar mais fácil, tá? Então beleza, agora aqui na telinha, para você poder fazer uma análise de um fundo imobiliário é muito mais simples porque ele vai ter um rendimento mais estável, vamos dizer assim, tese mais estável. Você vai ter uma previsibilidade maior do que você vai receber, então não tem muito o que fazer, tá? Então é basicamente, você pega o dividendo e você calcula a sua taxa que você quer receber. Com isso você vai ter o seu preço teto. Basicamente é isso, tá? Mas o que eu olho para quando eu pego um fundo imobiliário? Primeira coisa, né? Eu preciso saber quanto que esse fundo imobiliário tem de patrimônio, porque se o fundo imobiliário ele tem pouco patrimônio, provavelmente ele vai ter pouca liquidez e se eu precisar sair, enfim, vai ser mais complicado, tá? Então eu olho o patrimônio do fundo imobiliário, lembrando que você consegue puxar isso em vários sites. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Status Invest, a NRI11, que é o que a gente está na tela aqui agora. Ou você pode vir aqui também no Funds Explorer, também vai ter essas informações, tá? Mas eu gosto de puxar Status Invest porque já tem ações, já tem tudo lá dentro, então eu já uso um site só de uma vez. Ou você pode, inclusive, também no próprio site da gestora do fundo, né? No caso da Kinea, como é com a NRI, você iria lá e conseguiria puxar os relatórios gerenciais, trimestrais, mensais, enfim, e aí você conseguiria ter todas essas informações também. E é até, inclusive, recomendado fazer isso. Mas beleza, se você desce aqui embaixo na seção de fundos imobiliários, você tem aqui o valor patrimonial por cota e o patrimônio. Então eu pego o patrimônio e coloco aqui, beleza. Quanto que esse fundo tem de caixa? Porque se o fundo está com muito caixa, para que ele está com muito caixa, né? Então a ideia do fundo imobiliário é ele pegar o dinheiro dele e aplicar isso. Se ele está com muito caixa é porque ele está tendo dificuldade em aplicar esse dinheiro em alguma coisa que tem uma taxa de retorno ok, considerável pela gestão, tá? Então normalmente as empresas, o fundo imobiliário, ou ele está com muito caixa porque ele acabou de passar por uma emissão, então ele acabou de receber esse dinheiro, não deu tempo de alocar, ou porque ele já passou por emissão, mas ele está demorando para poder fazer essa alocação. É questão de você pegar e ver quanto esse fundo então tem de caixa, ver se ele passou por uma emissão recente, se ele passou ok, é normal, ele está com caixa muito alto. Caso contrário, é você entrar no relatório gerencial e entender por que esse fundo está com muito caixa, por que ele está com muito caixa parado ali. Tá? Dinheiro parado é dinheiro sendo perdido, basicamente, tá bom? Beleza, então eu pego aqui quanto que ele tem de caixa, isso também tem aqui informado pra gente, que é o valor em caixa do fundo. Eu pego qual que é a liquidez média diária. Por que eu pego a liquidez média diária? Eu gosto de fundos que têm liquidez maior do que R$ 1 bilhão por dia em média, tá? Então eu coloco aqui a liquidez diária para eu poder bater. Eu pego o setor dele, né? No caso híbrido, ele é um tijolo, basicamente, é um setor híbrido, é quando ele investe em mais de um tipo de imóvel ou ativo. Vamos dar um exemplo. Setor híbrido, o KNRI ele investe tanto em laje corporativa, que é prédio de empresa normal, ou galpões logísticos. Se ele é monoinquilino, o que significa? Você só tem um locatário, tá? Você só tem uma pessoa alugando todos os imóveis dele. Não é o caso do KNRI. Quantos ativos ele tem? Você consegue puxar aqui embaixo também. Tá? Ele te traz para você todos os ativos do fundo, olha aqui. Todos os ativos do fundo ele te traz aqui. Ou se você for vir aqui no Funds Explorer também, ele traz para você até mais fácil até a visão, tá? Então, ele tem 20 ativos em 3 estados diferentes. E aqui é a mesma coisa, quantidade de estados que o fundo possui imóvel. O que eu gosto de olhar? Eu gosto de um fundo que não seja monoinquilino, se for o caso de tijolo, né? Se for um caso de CRI de papel, eu não gosto que seja
que ele esteja alocando só num mesmo CRI, né? no mesmo papel, ali, num mesmo debênture, enfim. Se eu estiver olhando um fundo de fundos, o que eu não gosto é que tenha tudo em um fundo imobiliário somente, tá? Então basicamente é isso. Quantidade de ativos do fundo se ele tiver mais de um imóvel, legal. Se ele não tiver mais de um imóvel, ou se ele estiver investindo tudo num local só, é meio arriscado, tá? Então minha taxa de retorno eu vou querer um pouco maior. Eu gosto então quando ele não é monoinquilino, quando ele não é mono nem mono. Não é monoinquilino, não é monoativo e não é monoestado. Basicamente, ele está espalhado em vários estados, com vários ativos e vários inquilinos diferentes. Esse é o sweet spot para mim. Vacância física, isso aqui é muito para, até coloquei uma notinha aqui que não preenche para FII ou para FII de papel ou FOF, né? Isso é muito para FII de tijolo, que é basicamente quanto desses ativos que ele tem, qual que é em porcentagem de área locável que não está locável, que tem vacância ali. Você consegue puxar isso também aqui no Funds Explorer. Então você consegue ver aqui, pelo menos o último em abril reportado era 5,67, tá? Então, se tiver abaixo de 10%, eu considero ok. E acima de 10%, eu ligo um alerta ali para mim. É questão de ler novamente o relatório gerencial e entender por que esse fundo está com uma vacância tão alta. Claro que teve época de Covid e tudo mais, então é até normal, dependendo do fundo, ele está com uma vacância alta. Principalmente Laje, que vem sofrendo bastante. Quantos cotistas ele tem? Tá? Eu gosto de fundos com mais de pelo menos 100 mil cotistas, tá? Que significa que o fundo é em tese grande, assim, tá? Da mesma forma que eu anoto quanto que tem ele, quantas cotas ele tem em circulação, então você consegue puxar isso também aqui no Status Invest, tá? Ambas as informações estão lá em cima. Tanto aqui quantidade de cotistas e número de cotas. Para que eu faço isso? Porque eu calculo o valor patrimonial por cota, porque às vezes o valor que está aqui pode estar desatualizado, pode ser que não esteja processado pela última cotação. Eu calculo o percentual em caixa, novamente. Eu gosto que o percentual em caixa seja menos de 10%, se estiver acima de 10% é questão de entender o porquê que está acima de 10%. PVP, que eu considero aceitável para esse fundo, tá? Para fundo de tijolo isso talvez não importe tanto, tá? Importe mais para quando você vai olhar um fundo de papel ou um FOF. Isso porque um PVP para um fundo de tijolo, para você poder calcular o valor patrimonial para tijolo é muito subjetivo. Cada pessoa vai no local avaliar o imóvel com um valor diferente. Tá? Então vai avaliar o imóvel e fala, essa localização, olha, tá precisando de uma reforma aqui, não sei o que, a localização é boa, vale tanto. Aí vem um outro cara lá, especialista, avalia, não, a localização não é tão boa, mas em compensação o imóvel tá perfeito, vale tanto então. Então cada um vai dar um valor. Então fundo de tijolo, valor PVP é meio complicado, o que vale mais é renda, tá? Mas se você estiver avaliando um fundo de papel ou um fundo de fundos, não faz muito sentido você pagar um PVP muito alto, né? A não ser que o rendimento desse fundo seja tão excepcional que vale a pena pagar esse spread ali, tá? Porque caso contrário, para mim, não faz sentido você pagar um valor acima de 1 para os dois, tá bom? Beleza, e ele calcula aqui o PVP que eu aceito pagar pelo fundo, beleza? Ele vai te calcular aqui qual que é o preço sobre o valor patrimonial atual, tá? Que é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial por cota que ele gerou aqui, ele vai gerar o valor patrimonial aqui, tá? Então tá abaixo, tá ok? Quanto que ele pagou na média de dividendos dos últimos 5 anos? O 2021 eu tive que tirar uma média, né? Que eu peguei o último dividendo, multipliquei por 12. Em tese isso deve acontecer, deve ser esse o dividendo que o KNR vai pagar em 2021. Pode aumentar, pode diminuir? Pode, é questão de você atualizar quando isso acontecer, tá? E aí com isso ele tirou uma média dos últimos 5 anos de 9,38, um dividendo médio, dividend yield médio de 6,5%, tá muito a mais que a Selic, tá muito bom. Porém no último ano o dividend yield, no caso de 2021, se continuar nessas cotações, pagando esse valor total, o dividend yield vai ser de 5,78%. E aí ele tem aqui, que é basicamente o crescimento de rendimentos e o crescimento de cotação dos últimos 5 anos. Você também consegue puxar essa informação aqui. Se tiver negativo é ruim, porque não está crescendo o dividendo, ele está baixando, o que faz até sentido, dá para você ver isso baixando, né, caindo. E se a cotação estiver crescendo, ele fica positivo. Basicamente o dividendo não cresce, mas a cotação cresce. Tá? Que é basicamente o valor pago por cota. Beleza? E aí com isso eu levo chega aos meus cheques para poder avaliar um fundo imobiliário. Claro que você vai ter que, novamente, avaliar a gestão, é subjetivo, tá? Mas ele tem mais de 100 mil cotistas? Tem. Ele não é monolocatário, não é monoimóvel e está em vários estados. Tá, beleza, show. Ele tem uma boa liquidez, que é basicamente a liquidez acima de 1 milhão. Tem. A vacância está menos de 15%? Tá, beleza. O caixa está menos de 10%? Tá, beleza. O preço sobre o valor patrimonial tá aceitável? Que é basicamente o quanto que ele está comparado com o quanto que eu aceito pagar. Tá aceitável. A cotação está valorizando com o tempo? Tá, porque está positivo o CAGR dos últimos 5 anos. Porém, o rendimento está negativo, né? Então está diminuindo a questão de... O crescimento de dividendos não... Está caindo a quantidade de dividendos que vem sendo pagas pelo fundo, que é um ponto de alerta aqui para você olhar, tá? Então, beleza. Quanto que eu desejo receber de dividend yield para esse fundo imobiliário? É 6%, tá bom. Eu sempre gosto de deixar um desconto aqui, tá? Eu gosto de deixar um desconto aqui, que eles chamam de margem de segurança e tudo mais, mas talvez isso não faça muito sentido para FIIs.
tá? Mas eu gosto de pagar tudo com desconto, tá? Então eu coloco, por exemplo, quando é um fundo mega estável, mega conhecido, com muitos cotistas, liquidez muito alta, que já está na bolsa há anos e anos e anos, eu coloco 5% aqui. Quando é um fundo novo, por exemplo, vamos dar um exemplo, o HSM Malls, que é o HSML, ou VG, acho que é VGPI ou VGIP, que é um fundo de papel que começou acho que ano passado, se eu não me engano. Então quando o fundo é muito novo, eu coloco 10% aqui, porque eu quero uma margem de segurança maior, porque a gente não sabe se a gestão vai continuar entregando esses resultados de forma recorrente ao decorrer dos anos, ou se ela vai de repente do nada mudar o foco e decair, enfim. Então quando o fundo é muito estável, como é o NRI, eu coloco 5%. Quando é um fundo novo, eu coloco 10%, 15%, depende ali, tá? Beleza, então ele calcula o preço justo por dividendo médio, tá? Que é basicamente pegar a média de dividendos que ele pagou, dividindo pelo dividend yield, ele me dá o preço justo por cotação aqui pelo dividendo médio, tá? Então, se o KNR tivesse cotado até 156,27 para mim, estaria ok para mim poder pagar. Recebendo 6% pela média de dividendos, não quer dizer que é o que está acontecendo agora. Pegando agora pelo último dividendo anual projetado, tá? Para mim poder receber 6%, ou seja, em 2021, se eu quiser receber 6% de dividendo do KNRI, então na verdade eu tenho que esperar ele cair para R$138, porque ele vai pegar basicamente 8,28 dividido por 6% e ele vai me dar o preço justo para aquele local. E aí eu tiro o meu desconto, claro, e aí eu chego aos meus valores justos, tá? Que é o valor justo pela média de rendimentos e o valor justo pelo rendimento anual do último ano. Tá, mas aí como é que eu decido se eu vou comprar ou não? Primeiro que eu vou olhar o relatório gerencial, vou tentar entender a localização dos imóveis, questão de vacância, questão de estratégia do fundo para alocar esses imóveis, cap rate para futuro, se eles estiverem fazendo emissões, cap rate dessas emissões, mas olhando somente para preço, tá? Se eu for olhar somente para preço, se eu for pegar pela média do fundo dos últimos 5 anos, ele estaria num preço justo, até com o meu desconto aqui. Se ele estiver olhando só para o rendimento anual atual, ou seja, o último rendimento anual que é o desse ano de 2021, eu esperaria cair um pouco mais, tá? Aí vale a questão, eu pago um premium por isso? Se eu estiver pagando um premium por isso, eu até pagaria ali 148 e pouco. Se estiver irredutível em menos de 6%, eu vou esperar ele cair pelo menos a 138 ou abaixo de 138 reais. Tá, e por isso que esse resumo meu aqui tem, com e sem desconto. Qual que é o sweet spot para eu poder definir ou olhar mais a fundo se eu vou comprar um fundo imobiliário ou não? É quando, primeiro, os meus pilares aqui para fundo imobiliário dão check ou em todos ou pelo menos na grande maioria, tá? Tem certos pontos aqui que raramente vão dar um check mark certinho ali para mim, por exemplo, P sobre VP, porque às vezes o que eu falei é subjetivo, não necessariamente eu vou me importar para isso. Às vezes eu aceito, por exemplo, se o fundo é muito novo, às vezes ele não tem muito patrimônio, então não tem como bater um patrimônio de acima de R$1 milhão, por exemplo, enfim. 1 milhão não, bater um patrimônio acima de 1 bi, por exemplo, é difícil dele bater se o fundo é muito novo. Se o fundo ele é monoativo, monoinquilino e tudo mais, mas ele é um fundo mega estável, mega conhecido, por exemplo, o FIB11, né, que é um fundo de industrial lá, se não me engano, em Joinville que ele fica, é o imóvel que ele tem. Talvez eu não me importe tanto se ele for monoativo, monoestado, enfim. É questão de você analisar os seus riscos, tá bom? Beleza. Então, se ele se ele passou na minha análise aqui dos pilares que eu vou olhar e no meu resumo aqui, ele estiver dando buy com desconto e sem desconto também, ou seja, se tiver com desconto, ele está dando buy e sem desconto, ele está dando buy. O que significa isso? No preço. Qual que é essa fórmula aqui? Só vou explicar. Ele pega o B38 e o B36, tá? Então, eu vou pegar aqui B38 e B36, tá? B38 e B36. Se um desses dois valores bateu, que são os valores que eu tenho com desconto, tá? Ou seja, se ele está com desconto pelo dividendo médio ou se ele está com desconto pelo último dividendo anual, ele vai dar um checkmark lá, tá? Então ele marca aqui o checkmark se ele tiver com esses dois cenários aqui. Sem desconto é o contrário, é quando ele não bate nesse sinal aqui, mas sem o meu desconto, ele está no preço justo, tá? Se eu não quiser o meu desconto ali, a minha margem de segurança. Tá? Então quando esses dois batem aqui, aí eu vou normalmente olhar mais a fundo, olhar, abrir o relatório gerencial, até mesmo abrir a planilha aqui nessa aba, entender se eu fico reduzindo, se ele está dando buy aqui porque é por causa da média, ou se ele está dando buy aqui por conta do último rendimento anual, por que ele está dando buy aqui, né? E aí com isso eu vou lá no relatório gerencial do fundo, analiso com um pouco mais de cautela e mais informações ali, e busco mais informações sobre o fundo, mas o sweet spot que abre os olhos aqui para mim é quando os dois dão buy aqui, tá? Que ele está sem desconto e com desconto também. Se ele tiver aqui weight, por exemplo, que nem está aqui na minha planilha, que ele não está batendo, vou dar o exemplo da MXRF, que é um fundo de papel, vai. Ele não está batendo com desconto, porque com desconto eu quero 8% de dividendos no MXRF, eu considero ele um fundo um pouco mais arriscado, então coloquei 10% aqui de desconto. Então com desconto, pela média de rendimentos, ele tinha que estar custando 9,82 para eu poder comprar. E pelo último rendimento anual, que é novamente calculado
pela média que eu considero que o MXRF é capaz de pagar. Claro que ele está pagando 0,08, tá? Mas eu acho que ele vai pagar entre 6, 5, entre 5 e 7 centavos ali com o passar do tempo, até pela estratégia que o fundo vem tomando de alocar em ativos mais estáveis, vamos dizer assim, não tão arriscados, tá? Então eu aceitaria pagar entre esses dois. Não bateu nenhum dos dois, então com desconto nenhum dos dois bateu. Mas se eu não pedir os 10% de desconto que eu coloquei aqui, até 10,91 pelo dividendo médio tá ok, e pelo último dividendo anual pago tá 9,75, então estaria acima. Então basicamente o que eu faria aqui, eu quero comprar MXRF. Peraí, tá pedindo pra me esperar com desconto. Não, então eu não vou comprar. Mas ele tá dizendo que sem desconto. Eu vou olhar lá, peraí. Só bateu por causa do dividendo médio. Não é o dividendo médio que ele vai pagar. O último dividendo anual não tem nada a ver com os médios que ele pagou. Então pronto, eu vou esperar cair até o meu buy and buy aqui. E a mesma coisa bate, por exemplo, a XPLG, HSML. Tem uns que já nem bate em nenhum dos dois, tá? Não passa em nenhum dos cenários. E aí eu deixo a minha watchlist aqui embaixo, às vezes bater aqui compra e compra, aí eu vou analisar o fundo novamente, entender se realmente ainda esse é o valuation esperado para esse fundo, né? E entender se a gestora não mudou a estratégia e tudo mais. E aí eu decido se eu compro ou não para minha carteira, tá bom? Também não gosto de ter muito ativo, né? Então no máximo eu quero ter em torno de, sei lá, uns 10 fundos imobiliários no máximo na carteira, né? Mas até porque são mais simples de se analisar. Mas é basicamente assim que eu faço o meu filtro de fundos imobiliários, ou para os que eu tenho já na carteira, quando que eu compro ou quando que eu deixo de aportar. Então basicamente, se eu receber meu salário, eu vou aportar nesse mês de fundo imobiliário, eu bato meu olho na planilha, vejo que tá bye-bye aqui, como eu já tenho ele na carteira, eu só vou lá e aporto. Se ele não tá na minha carteira, tá na minha watchlist, por exemplo, aí ele tá bye-bye, eu vou entender porque que ele tá compra ali, tá? Beleza, e se tiver uma oportunidade muito legal, eu vou lá e incluir ele na minha carteira. Beleza? É assim que eu analiso fundos imobiliários. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, clica no sininho ali para poder receber notificação e se inscreve no canal. Beleza? Até a próxima!